O preço do aluguel no Brasil está subindo mais rápido do que a compra da casa própria e bem acima da inflação. Segundo um levantamento do Fipzap, entre janeiro e novembro desse ano, o aluguel residencial aumentou 8,7%, enquanto os imóveis à venda avançaram 6,22%. Os últimos 12 meses dessa alta chega a 10,08%, mais que o dobro da inflação. Se você parar para pensar, o movimento aparece em 22 capitais, com destaques no Nordeste e no Norte, onde Aracaju, Teresina e Belém registraram valorizações acima de 17%. Ao mesmo tempo, comprar um imóvel ficou mais difícil. Os juros altos pressionam a oferta de crédito, o que leva muita gente a adiar o sonho da casa própria. O JR 15 Minutos recebe hoje Ana Maria Castelo, economista, coordenadora de projetos de construção do FGV Ibre. Bem-vinda, professora. Obrigada, Edu. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Para começar, esses dados mostram que o aluguel sobe mais rápido que o preço de compra, né? O que explica essa diferença tão clara entre dinâmica de locação e de venda de imóveis, hein? Os aluguéis subindo num ritmo superior ao dos imóveis, né? Pelo índice Fipzap. A gente teve um período, eu diria, olhando a série da Fipzap, desde 2018, aí tivemos um período disruptivo, que foi a pandemia, e aí onde ocorreu renegociação dos aluguéis, inclusive passamos um período sem reajuste, né, por conta da renegociação que ocorreu. Então foi um período aí de um ano entre 2020 e 2021, os aluguéis ficaram, a alta dos aluguéis foi zerada ou ficou abaixo da valorização dos imóveis, retomando, então, final de 2021, e essa dinâmica se confirmando mais recentemente. O índice é uma síntese da elevação de várias capitais, então reflete dinâmicas distintas nas diversas regiões. É uma dinâmica interessante essa da gente estar pensando, olha, os aluguéis estão subindo num ritmo maior, significa que a demanda por aluguel, né, tá crescendo num ritmo mais forte e pressionando aí os preços dos aluguéis. E, de fato, na hora que a gente olha as pesquisas, por exemplo, a PNAD do IBGE, a pesquisa de amostras por domicílio, mostra que a procura, né, por imóveis, na verdade, o percentual de imóveis alugados tem crescido no país. E isso é interessante, a gente pensar, né, num país do Minha Casa Minha Vida, que estimula a aquisição, a gente tem, de fato, um crescimento do número de domicílios alugados. Isso mostra que, né, nem todo mundo quer ou pode comprar o imóvel a despeito, né, das regras mais favoráveis do programa Minha Casa Minha Vida, e nem todo mundo também se enquadra no programa. Professora, com financiamento mais caro, muita gente vai o quê? Adiar a compra, né? Então, até que ponto o crédito imobiliário travado explica mesmo essa pressão sobre o mercado de aluguel? Se a gente olhar a série histórica, a gente vê que já vem de algum tempo aí valorização, né, do aluguel acima de venda. Quer dizer, a gente teve aí, desde o ano passado, com a alta dos juros, essa pressão maior sobre o financiamento para média e alta renda, então é importante a gente distinguir isso, né, Edu? Porque vamos lembrar que a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, que atende a uma parcela da população com taxas diferenciadas, fica aquém da taxa de mercado, então você tem o programa que favorece a aquisição para uma parcela da população. E para a média e alta renda que não se enquadra no programa, que tem que buscar, então, ou financiamento via SBPE ou a taxa de mercado, então o aumento nos últimos, eu diria, 2 anos, de fato, foi significativo. Mas, de qualquer maneira, o aumento do aluguel vem antes. Por quê? Nem todo mundo pode ter essa opção de comprar ou alugar. Às vezes, só resta a opção de alugar. Por quê? Porque para você comprar, você precisa ter uma poupança prévia, né? Agora, recentemente, a Caixa anunciou a revisão das regras, voltando a financiar 80%, mas até pouco tempo se financiava 70%, e a média dos bancos não chegava nem a isso. Então, você tem que ter uma poupança prévia importante para poder comprar o imóvel. E, além do que, assim, você tem que ver o que você vai pagar de prestação versus o aluguel e a sua renda. Então, é uma, digamos, uma equação aí que você tem que ver, que tem que caber no seu orçamento. Uma que a gente pode fazer aqui, né, olhando aqui os números do próprio Fipzap, se a gente olhar o preço médio do metro quadrado para compra, o preço médio do metro quadrado para aluguel, se a gente
simular aqui, por exemplo, um imóvel de 55 metros quadrados. Para venda, ele sairia por pouco mais de 527 mil, tá? E você alugaria um mesmo imóvel, usando a média, né, de um imóvel de 55 mil por R$ 2.784. Se você for comprar esse imóvel de 527 mil, obviamente isso, assim, é uma simulação que você precisaria imaginar, né, o imóvel no mesmo lugar, nas mesmas condições e tudo. Se você for financiar esse imóvel, 80% desse imóvel, por exemplo, 421 mil, você pagaria uma prestação de R$ 5.173 contra um aluguel de 2.784. É uma diferença que você precisa ter. Então, para você ter um aluguel, para você pagar um aluguel de 2.784, considerando aí o que normalmente se considera 30% da renda no máximo despendida com aluguel, você precisaria ter uma renda de 9.281. Já para você pagar uma prestação de 5.173, despendendo também 30% da sua renda, você precisa de uma renda de mais de 17 mil reais. O crescimento do número de imóveis alugados no país, eu acho que reflete justamente isso. Nem todo mundo quer ou pode comprar, a despeito da gente ter um programa como o Minha Casa Minha Vida. Às vezes, as questões, você prefere morar, por exemplo, próximo de um lugar que tem estrutura, próximo do local de trabalho, do que adquirir um imóvel que caiba na sua renda, mas que fique um pouco mais longe. Então, são considerações importantes. Além de, claro, o momento que você está na vida, né, se vale a pena você comprar um imóvel agora, daqui a alguns anos você pode estar numa outra condição, é melhor esperar um pouco, é melhor fazer uma poupança, né, de 2, 3 anos, e aí você diminui o valor financiado. Quer dizer, são todas considerações que precisam ser levadas em conta. Agora, de fato, comprar ou alugar nem sempre é uma decisão tão simples, né? É algo que é melhor comprar, né, em vez de gastar mensalmente, né, despender mensalmente com algo que não vou ficar, que não vai ser meu, né, vou fazer isso com patrimônio. Uhum. Parece ser uma decisão óbvia, mas nem sempre é possível. Nem sempre mesmo. Não está fácil para ninguém. A gente tem visto isso nas ruas, conversando com as pessoas, e é bom, né, que todos tenham isso em mente e saibam que essa é uma média nacional. Isso muda muito de acordo com o lugar. Acabamos de falar na abertura do programa. Teresina, por exemplo, Aracaju, Belém, estão liderando aí com aumentos acima de 17%. Eu queria focar agora um pouquinho, professora, com a sua participação, nas unidades de um dormitório, porque elas tiveram a maior alta, né? O que esse movimento revela sobre o perfil atual de quem está buscando aluguel? Olhando São Paulo agora, né? O preço médio de venda em São Paulo sobe para R$ 11.880, tá? E a gente tem, por exemplo, o preço médio de um dormitório acima disso, 14 mil. Por quê? Porque você tem aí o efeito daqueles estúdios, né? Que, embora o valor total seja inferior a, por exemplo, um apartamento de 2, 3 dormitórios, o valor por metro quadrado acaba sendo muito mais alto por conta, né, do que oferece, né? Então, assim, não necessariamente um imóvel de um dormitório, um estúdio, é algo simples, né? Então, muitas vezes o preço do metro quadrado é elevado. Então, a gente tem aí um movimento, um crescimento muito grande na oferta desse tipo de imóvel, porque por isso o valor final é mais baixo do que um imóvel maior, de 2 dormitórios, 3 dormitórios. Muitas pessoas veem, né, esse estúdio como uma oportunidade de investimento para oferecer depois para aluguel, inclusive. Então, a gente tem observado esse movimento muito grande de oferta de imóveis com essa característica. Mas, de toda maneira, a senhora nos mostrou por A mais B que não é uma conta fácil de fazer. E se esse ciclo continuar, para onde é que a gente vai, hein? Ainda que a inflação caia. Primeiro, assim, lembrar aqui agora, né, do nosso cenário. A gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, agora com a faixa 4, que vai atender imóveis de até 500 mil, com taxas que, no caso da faixa 4, né, de 10% ao ano, que são uma taxa abaixo da que você vai encontrar no mercado hoje. A partir do ano que vem, a gente vai ter um novo modelo de financiamento habitacional, onde as taxas de juros são
ficaram estabelecidas em 12%, que é um pouco, que é abaixo do que está sendo oferecido hoje para essa média renda acima, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, para o ano que vem, as condições, né, tendem a melhorar. Tudo isso para quem não se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, que já tem condições mais favoráveis. A gente está falando aí, né, fora da faixa 4 até a faixa 3 de imóveis de até 350 mil, né, na faixa 4 de imóveis até 500 mil. Então, primeiro, ficar atento a isso, né, que você tem essas condições mais favoráveis e você consegue se enquadrar no programa. Se você não consegue se enquadrar no programa, aí você vai ter o financiamento com o funding da poupança, aí com as novas regras, eu acho que a oferta de crédito o ano que vem deve melhorar e o custo se reduzir em relação ao que está sendo ofertado hoje. Para os imóveis de maior valor, agora acima, né, de 2 milhões, se não me engano, 2 milhões e 250, que é o que foi reajustado agora, aí são as taxas de mercado. Embora a taxa de juros, a perspectiva é que ela vai se reduzir no ano que vem, mas a gente ainda está falando de taxas de 2 dígitos. Ou seja, se quem quer comprar um imóvel acima disso, ainda vai se deparar com taxas bastante elevadas. Mas a gente está falando aí de um nicho, né, de imóveis e de pessoas com renda muito mais elevada. Na média aí, que eu diria, quem quer comprar imóveis acima de 500 mil até esses 2 milhões, tem o SBPE, que o ano que vem, acredito, terá regras mais favoráveis. Mas, voltando ao começo da nossa conversa, né, Edu, acho que assim, é preciso tomar muito cuidado, considerar o quanto que a prestação... Primeiro, se você tem, né, aquela poupança prévia necessária para fazer a compra, né, porque o financiamento não compreende 100% do valor do imóvel, então você precisa ter uma parcela de poupança própria, precisa ver o valor da prestação, se cabe no seu orçamento, não deve ficar, né, algo muito justo. Os bancos consideram normalmente algo 30%, mas é sempre bom deixar uma margem maior, pensando em eventuais imprevistos, né? Então, tudo isso precisa ser considerado na hora dessa decisão de comprar ou investir para quem tem essa possibilidade. Sem dúvida. Bom, o nosso tempo já estourou, mas eu não posso deixar a senhora ir embora sem responder a uma última pergunta e passar também um número para o nosso ouvinte. O IBGE está apontando aqui que mais de 46 milhões de brasileiros já vivem em imóveis alugados. 46 milhões. Um número que cresceu. Professora, com esse crescimento histórico da população inquilina, como é que isso afeta a relação entre aluguel e compra? Entendo, porque esse número, né, que é um número síntese, a gente está terminando aqui, mas você trouxe uma questão complexa, né? Esse é um número síntese que ele tem por trás dele muitas questões. Como eu falei, desde o fato de que muitas pessoas optam por morar de aluguel por uma questão de estágio da vida, até pessoas que simplesmente não têm a opção de comprar, tá? Então, assim, tanto vamos ver aí que o déficit por ônus de aluguel, ou seja, as famílias que ganham até 3 salários mínimos e que gastam mais de 30% com aluguel, cresceu significativamente aí nos últimos anos. Então, isso é também um problema, né, de acessibilidade, pessoas que não conseguem comprar e que estão despendendo mais de 30% da sua renda com aluguel. Isso, obviamente, pressiona os preços. Às vezes a gente está falando até de um mercado informal. Sem dúvida, e assim nós terminamos a edição 1325 do JR 15 Minutos. Eu quero agradecer toda a conversa com Ana Maria Castelo, economista, coordenadora de projetos de construção do FGV IBRE. Professora, até a próxima. Até, Edu, foi um prazer. Você pode acompanhar essa e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal r7.com. Esse episódio contou com produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro e bora para a próxima.